something you can call your own. You never ride alone again. Olá amigos, mais uma vez estamos aqui, seja muito bem-vindo ao The Riders. Hoje o bate-papo é com o motoclube gringo, é o Disciple Christian, né? Seria em português discípulo cristão, acho que seria isso. E nós vamos bater um papo com o Disciple Jason Never Die, acho que seria o responsável do Brasil, né? Não sei se seria isso. Então, seja muito bem-vindo, Jason, ao The Riders. É isso aí, Ed, valeu, obrigado. Como você falou, eu sou o Jason, Disciple Never Die, sou o Boss Brasil do Disciple Christian Motorcycle Club, né? O Boss Brasil, ele é equivalente ao presidente nacional. E para mim está sendo de grande valia, de grande alegria podendo estar aqui com vocês no canal The Riders e compartilhar um pouco do que nós somos, quem é o DCMC, né? Para que a gente veio, qual a nossa proposta. Valeu, pessoal, espero que vocês gostem da entrevista de hoje. Agora, cara, o motoclube ele foi fundado pelo ex-integrante de um motoclube americano 1%, né? Não vamos entrar nesse detalhe de qual clube, etc. Mas seria uma redenção, né? Cara, acho que redenção é uma boa palavra para isso, Ed. Sabe o que aconteceu? O nosso fundador, o James Disciple Johnson, ele depois de muitos anos, cara, de uma vida aí de, cara, problemas com drogas, problemas com alcoolismo, com algazarra, bagunça, muitas prisões, né? Ele começou a frequentar uma igreja. E num desses domingos de manhã, na qual ele ia, ele, sentia desejo de estar rodando, de estar de moto, de estar com, sabe, perto se vivendo aquilo estrada, vivendo o que é a Irmandade, o que é o Brotherhood. É aí que no desejo dele nasceu esse coração do disciple, né? E só que com uma visão totalmente diferente, com uma missão, né? Com, assim, em cima dos mesmos valores, em cima dos mesmos fundamentos, mas com um objetivo dessa vez, né? Sem se afundar nas drogas, sem se afundar no álcool, com um propósito maior, né? Maior para a vida dele, espiritualmente falando, assim, né? Mas também para aqueles que estão chegando e estão chegando para andar com a gente, para caminhar com a gente. Perfeito. E quem foram os fundadores? Foi só um fundador ou tem mais? Como é que foi criado o clube? Cara, então não foi apenas um não. Nasceu no coração do James Disciple Johnson, né? A ideia de rodar, a ideia do nome, né? O Disciple Christian. Mas ele também teve seus amigos aí, teve o Disciple Retro, o Disciple Rubble e o Disciple Chris, que compraram a ideia e começaram o movimento, né? Começaram a movimentar a criação do clube. Começaram rodando de camiseta, aí chegou a fase de rodar com um pet só, e depois, como você sabe, nos Estados Unidos, né? Porque o clube ele é americano, ele nasceu nos Estados Unidos, eles tiveram a permissão do clube dominante do estado para poder rodar com um pad de 3 partes. Né? E aí começou a desenvoltura do Disciple. Para você ter uma ideia, o segundo país a ter o clube foi o Canadá. Mas na cabeça dos fundadores era uma coisa que nunca isso ia sair dos Estados Unidos. Eles nunca imaginaram que o clube ia sair da Carolina do Sul. Eles imaginaram, não, isso começou aqui e vai ficar só aqui entre nós. Cara, tomou uma proporção tão grande que foi para o Canadá e depois veio para o Brasil. O Brasil foi o terceiro país o segundo país fora dos Estados Unidos, né? E o terceiro a ter o Disciple Christian Motorcycle Club. Em 2013, o Disciple Godfather, a gente chama ele nosso fundador Brasil, ele conheceu o clube, cara, viajou para os Estados Unidos, cara, viu a ideia, se apaixonou e trouxe para cá, pro Brasil. E aí começou tudo isso, cara. O clube foi fundado nas bases do old school, é um clube tradicional, 100% old school. Cara, eu sei que muita gente no Brasil não entende, às vezes não gosta, porque fala, pô, o negócio é americanizado. É que sim, o clube nasceu nos Estados Unidos, então a ideia de como ele é formado, de como vem a sua base, tudo, é lógico que seja americano. Então a gente old school segue as regras do old school americano, cara. A tal das regras não escritas, sabe como é, né? Cara, e quando foi fundado o motoclube?
Cara, então, o clube ele foi formado em 2009, né? Ele nasceu em 2009, já estamos indo para 13 anos de história aí, de conquistando aí vários lugares aí, temos, cara, ainda vamos rodar muito ainda, né? Então, em 2009, na Carolina do Sul, é o berço, é o nosso Mother Charter do Disciple Christian Motorcycle Club. Agora, Jason, existem, né, atualmente, muitos motoclubes com segmento católico, evangélico, cristão, né? Qual é o diferencial de vocês? Cara, pergunta muito boa, essa pergunta eu gostei dela, cara. Como eu falei já antes, né? Nosso clube, o Disciple, ele é old school, tradicional. Que já é um diferencial. Mas o que nos diferencia dos demais clubes cristão, evangélico, católico, cara, que aqui a gente não é linkado a nenhuma igreja. Cada membro tem a sua denominação, segue a sua doutrina, mas isso não afeta quem é o disciple, sabe? Nós não somos assim, não pertencemos a tal igreja, a tal denominação, não. A gente, cara, é totalmente... É um clube cristão onde a gente divide e compartilha os princípios cristãos, né? A gente compartilha o que é a Bíblia, né? Exatamente assim, para, como eu posso dizer, de uma forma assim, sem puxar a doutrina de uma denominada instituição com o nome da placa de uma igreja e isso, sabe? Então, esse é o nosso diferencial. Aqui, o membro ele tem a liberdade de se expressar sem querer impor aquilo que ele aprende na sua igreja, né? Seja ele católico, protestante, batista, presbiteriano, sabe? A gente não liga para isso, a gente liga para pessoas que são cristãos, que têm a mente aberta, sabe? São pessoas inteligentes que, digamos assim, conseguem entender o outro lado, ter uma visão melhor do que é o cristianismo sobre duas rodas. Cara, e como é que vocês conseguem inserir no dia a dia dos integrantes os princípios cristãos, né? Nessa vida de motociclismo, na vida do membro como um todo? Como é que vocês conseguem colocar isso na vida do integrante? A nossa missão, para poder responder essa pergunta para você, cara, ela é o seguinte: nosso mission statement é discipular homens a ter um tempo diário de palavra e oração e apoiar o mundo 1% em oração. O que isso significa? Que nós, cara, diariamente nós estamos em contato com a nossa galera, com os nossos bros, com os nossos brothers, e no sentido de incentivá-los e encorajá-los, sabe, a ser um homem melhor, a ser um marido melhor, um pai melhor, um funcionário melhor, um filho melhor, discipulando ele a buscar esses princípios e essa constante melhoria baseado na palavra de Deus, com um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra, porque não adianta você dizer que você é só cristão e você não aplica esses fundamentos, né? Então você pega lá, todo dia tem um devocional, a galera gosta de compartilhar, e você tem o teu tempo de oração com Deus ali para que você possa estar entonizado. E com isso você passar a viver, não apenas falar, porque, cara, eu vim num berço cristão e eu cresci, infelizmente, vendo muita gente falar e pouco exemplo de vida, né? E aqui não, a gente fala, cara, você tem que ser o melhor, mas não no sentido de ser competitivo, vou ser melhor que todo mundo. Não, cara, é uma questão de excelência. Em tudo que você vai fazer com excelência, vai aprender a servir com excelência, né? Vai aprender a cuidar da tua casa com excelência, vai aprender a ter excelência no teu trabalho, né? Na tua faculdade, nos teus estudos, né? No teu cuidado com a tua moto, na tua responsabilidade dentro do clube, que muitas, né? Cara, um clube é divertido, mas também tem que ter responsabilidade. Então a gente trabalha nesse quesito da excelência também em tudo. E quando a gente fala ali em apoiar o mundo 1% em oração, porque baseado no que acontece nos Estados Unidos, nós não somos suporte de ninguém. Nós somos um clube neutro. Nossas regras, nossas cores são preto e cinza, e nossas regras deixam bem claro, nós não somos suporte de ninguém. O Disciple é um clube neutro. E o nosso apoio em oração é para aqueles que estão precisando, cara. Assim, a gente passou por Covid, passou por um monte de coisa. Então nós discipulamos e ensinamos e disciplinamos nossos homens. Você está orando pelos caras. Cara, tô com um problema na minha família. Vou orar por você.
Ah, tô com problema no meu casamento, tranquilo, nós vamos orar por você. Cara, tô com problema no meu trabalho, ou perdi meu trabalho. Cara, nós vamos orar para que Deus abra as portas para você, entendeu? Nosso intuito não é chegar e falar pro cara, meu, você tem que ir lá e falar de Jesus pro cara e não sei o que. Não, cara, nosso intuito é, cara, você tá precisando de uma oração, eu oro por você. Beleza? Pode contar comigo. E é isso que no dia a dia, né, os nossos membros, os futuros membros, vão participando, vão apreciando e vão sabendo como trabalhar, encaixar isso na sua vida e no seu dia a dia como um motociclista. Agora, Jason, o que é necessário para uma pessoa se tornar aspirante a integrante? É necessário ser cristão, evangélico? Ele é batizado quando entra? Como é que é feito isso? Cara, então, as pessoas que estão interessadas no Disciple têm que ser cristão. Justamente para a gente andar em unidade no mesmo pensamento, né? A gente ter a mesma ideia, né? do cristianismo em si. Então, indiferente se ele é católico, se ele é protestante, né? E qual denominação ele vá, é importante que ele seja cristão, né? E tá disposto a servir, né? Porque aqui, cara, ele vai ter que aprender a servir, porque para conquistar o direito de ser chamado de irmão, ele vai ter que trabalhar e vai ralar para isso, né? Ele vai ter que fazer isso vai ter que estar disposto, é uma disposição do coração o cara fazer isso. Bom, e aí ele tem que confessar, né? A gente fala confessar, professar o credo apostólico, né? Que é conhecido aí por todos, né? O credo, né? Que é o nosso... Para ser um discípulo você tem que confessar isso. E quanto ao batismo, ele não precisa, não, né, necessariamente tem que ser batizado ou não. Ele pode, se ele quiser não é batizado, vindo para o clube e falar, olha cara, eu quero ser batizado, gostaria, né? Nós temos pastores no clube também, eu inclusive sou pastor, sou um dos pastores da Base Underground, em Curitiba, né? Que é uma comunidade terapêutica para recuperação de adictos, né, cara? De pessoas que precisam aí de uma libertação com a questão de substâncias químicas. E a gente tá quando o cara precisa e quer, a gente fala, não, beleza, vamos te batizar, não tem problema, mas é essencial que o cara seja cristão, para ter que ter o mesmo pensamento e não haja nenhuma divisão, entendeu? No que vai acontecer, no desenvolvimento e pro crescimento do cara, porque vai chegar uma hora que se o cara não é cristão, ele vai falar, pô, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Não, então você sendo cristão, você sabe muito bem o que se baseia a nossa caminhada, que é na Bíblia, que é na Palavra de Deus, e é assim que você vai andar com a gente. Jason, vocês não falam em número de integrantes, tá correto? Vocês dizem que são mais de 1 e menos de 1 milhão. Agora vocês estão hoje, atualmente, em quantos países? Cara, essa pergunta é legal porque algumas pessoas até falam, pô, por que vocês não falam números? Vocês estão escondendo o quê? Não, cara, a gente não esconde nada, faz parte do protocolo, né? Do protocolo. Não ficar, porque não interessa quantos membros, assim, né? A gente fala, cara, quantas pessoas tem, vai fazer diferença se você quer caminhar com a gente ou não. Então é meio que por isso, né, que o cara não seja motivado pelo número de pessoas. Não, nós temos aí, cara, 10 mil, 5 mil, ou 500, 600, 22, entendeu? A intenção é que ele venha e que ele entenda o chamado dele para cumprir a missão, né, para seguir a nossa missão, né? A gente hoje, cara, em país assim, eu posso dizer que nós estamos em todos os continentes hoje. Norte-americana, América Latina, América do Sul, Oceania, Ásia, Europa, África. A gente, cara, por todos os continentes do mundo você vai achar o Disciple, né? Então, lá no nosso site, quando você coloca ponto de contato, você escolhe a tua região, você vai saber exatamente onde tem os pontos lá da galera lá. Cara, então não é a galera pensa, pô, vocês não gostam de falar sobre isso? Não, cara, é uma questão nossa, assim, né? É interessante que as pessoas, a gente não quer se vangloriar de nada, dizendo, nossa, somos um clube mundial. Não, cara, nós não somos territorialistas, né? Tanto que quando você olhar um disciple, você não vai saber identificar, a não ser que você olhe a bandeira que ele tem no colete, de que país ele é, de que charter ele é, de que estado ele é, justamente porque nós somos um, cara. A gente fala, o disciple é um. O mesmo disciple que tem no Brasil é o mesmo que vai ter no México, é o mesmo que vai ter no Canadá, é o mesmo que vai ter na Austrália, é o mesmo que vai ter na Tailândia, no Japão, então, sabe? É o mesmo, nós somos um. Né? Então essa que é a questão de não falar em números e não especificar muito lugar, né? Porque nosso disciple é um. E aqui no Brasil, vocês estão em quantos estados atualmente?
Você tem esses dados? No Brasil, Ed, no Brasil nós já estamos em 10 estados, sendo que 6 deles, né, nós já estamos aí consolidados e 4 ainda em prospecção, né? Então ainda tá indo assim, estamos engatinhando ainda, né? Porque até mesmo o mesmo pensamento que o James Disciple Johnson teve quando criou o Disciple, que não sairia da Carolina do Sul, a gente pensou também, pô, cara, será que vai sair, né, do Paraná, onde começou, que é o berço do Disciple no Brasil? Mas é natural, né? Um corpo saudável, ele cresce naturalmente, né? Não tem como, se você vê isso pela biologia, né? O corpo humano, a pessoa que ela cresce, desenvolve, ela está saudável. Quando a pessoa tem problema de crescimento, é falta de vitamina, é alguma doença, alguma coisa. Mas assim, cara, eu acho que em breve a gente vai estar alcançando aí os estados, todos os estados aí, ou tá pelo menos em todas as 5 regiões do Brasil aí, espalhadas. Cara, como é que você vê essa cena biker? Um grande número de motoclubes evangélicos cristãos se inserindo nessa cena. Qual é a sua visão disso? Cara, essa pergunta, assim, deixa eu ver como eu vou te responder, porque assim, de forma alguma, cara, eu quero que alguém me entenda mal, porque você sabe como que é, né? O fato de você dizer alguma coisa não te responsabiliza, o que a pessoa vai entender, mas nós temos que ser muito claros nas nossas ideias. E de forma alguma eu quero ser prepotente ou arrogante ou ofender alguém, cara, né? Mas assim, eu nasci no MC, no mundo MC dentro do Disciple, né? Eu conheço o Disciple, passei por todo o processo de supporter até chegar hoje a escudado, né? A gente não usa a palavra escudado, a gente usa full patch. E o problema que eu vejo isso, cara, é quando o pessoal não entende o que significa carregar um cubo MC. Que não é apenas você juntar um pessoal que tá ali, vamos fazer alguma coisa e sair rodando por aí de escudo e mostrar o nome da igreja, algo parecido. Não, é muito mais do que isso, né, cara? Tem uma responsabilidade, tem toda uma história, tem toda uma lei, tem um código por trás disso que todo mundo gosta de falar, né? O código biker, né? E, cara, eu posso te falar que eu ainda continuo aprendendo, engatinhando nesse mundo, porque sempre que eu tenho a oportunidade de estar nos Estados Unidos, estar rodando com o pessoal lá, e escutando histórias, e aprendendo, lendo, conhecendo gente, para absorver cada vez mais conhecimento nesse sentido, para que a gente não faça bobeira, porque o que acontece, cara, a igreja, isso, e eu falo também que eu sou pastor, né, eu sou pastor, e às vezes a igreja tem uma ideia muito de coisas ministeriais. Então o que eu quero dizer com isso? Eles fazem, vamos fazer um ministério de jovens, vamos fazer um ministério para casais, vamos fazer um ministério para empresários, e agora os caras vamos fazer um ministério para motociclista. Mas o motociclista, cara, ele não é apenas um nicho, né? Não um nicho, não é um segmento, pra mim é a vida, né, cara? Eu quando eu passei a ser um disciple, né, um full patch, um escudado completo, eu falei pra minha esposa, agora eu não sou um marido que é um disciple, eu sou um disciple que é marido, que é pai, eu sou um disciple que é pastor, então, ou seja, tipo, eu trouxe isso pra minha vida, pra não colocando na frente, entendeu? Dizer assim, isso é tudo pra mim, mas que fique claro para as pessoas que é mais do que só sair final de semana, né? Que a igreja, ela vê isso, e eu estou falando na igreja como um todo, eles veem isso como uma forma de evangelizar as pessoas. Vamos evangelizar. Ok, mas você tem que saber que para uma pessoa crescer evangelizada, ela tem que querer isso, né? Você não pode ficar chegando nos lugares e você está em pecado, porque os caras gostam assim, né? Você fuma, você está em pecado, você bebe, você está em pecado, você faz, você está em pecado, e tudo é pecado, você vai pro inferno. Cara, pra mim é uma coisa muito chata, cara, sabe? Eu acho que você ser cristão, o teu testemunho pessoal, a tua vida tem que falar mais alto do que as tuas palavras, né? Então, quando você vive isso, cara, você não precisa ficar toda hora afirmando para as pessoas vão saber, as pessoas vão ver a tua vida, elas vão, né, olhar na tua caminhada, né? Então, quando eu vejo essa expansão, cara, e às vezes igrejas que tem dentro da própria igreja 3 motoclubes, você fala, será que os caras entenderam isso? Né? Eu acho que seria mais legal, eu vejo que alguns assim entendem isso e são como MM, né? Eles chamam de Moto Ministério, eu já vi MCC, que é Motoclube Cristão, e o cara podia passar pro segmento do MA, do MG, por quê? Porque daí, cara, você assim não...
foge daquilo de você ter um estatuto, ter a gente chama de bylaws, né? O nosso estatuto, o nosso bylaws, que rege regras das quais muita gente não quer seguir. Porque quando você coloca isso para as pessoas vão falar, pô, mas não, tem que ser assim, é tão pesado, não gosto disso, não gosto daquilo. Lavar moto, ai que chato. Cuidar de moto, que chato. Você entende? Então as pessoas elas não querem fazer isso, elas querem andar de moto. E cara, assim, pra mim, não que assim, só me incomoda o fato de, tipo assim, as pessoas acharem que MC é assim, né? Que vamos fazer, sim, né? Então, eu acho que as pessoas deviam estudar um pouco mais, se aprofundar mais do que é ser um MC, do que é as regras não escritas, elas não estão escritas, mas você tem que conviver com as pessoas. E hoje no Brasil é muito liberado isso, né, cara? Você, 5 caras, aí você já sacou, você compra um colete, a gente até brinca, né? A gente tá vendo no WhatsApp, nos grupos aí, o cara vendendo o colete clube completo já, né? O cara, tô vendendo aí um motoclube e tal, tem colete, você já vai com tudo, né? E não é assim que a coisa funciona. Ô, irmão, agora falando de motoclubes em geral, né? Especificamente aqui no Brasil, como é que você vê uma dita guerra que existe dentre alguns clubes aqui? Como é que você vê isso? Ed, pra falar a verdade, cara, eu tenho visto, acompanhado alguns, né, bastante gente tá falando sobre isso, algumas matérias na internet, falando alguns vídeos que rolam, né, o pessoal falando da guerra e tudo mais, e é uma coisa meio estranha, qual que é o sentido de você querer ter isso, né, no país onde poucos clubes, são muitos poucos, você pode contar nos dedos os clubes que realmente seguem o protocolo, né? Então eu vou usar essa palavra que todo mundo usa, né? Que seguem o código biker, porque uma guerra por questão só por ter números não faz sentido, né? E eu acho que o pessoal devia sentar e entender qual que é o motivo de ter isso. Pô, vocês querem regulamentar, regularizar, né? Querem que somente eu já vi, tem muitos clubes que tem uma postura muito old school e falam, não, cara, aqui no meu estado só vai rodar quem é de verdade, né? Não vai rodar qualquer um, não vai entrar qualquer um. E é interessante isso porque são pessoas que entendem a cultura, né? Que entendem o que é um MC de verdade, né? Mas, cara, é preocupante porque as pessoas têm que pensar quando você fala em guerra e briga e confusão, essas coisas que tem muito pai de família, cara. Tem gente que é trabalhador, tem cara ali que é um filho de alguém, que é irmão de alguém, né? Então, vale a pena, a pessoa tem que se conscientizar, né? Nós não somos animais, somos seres pensantes, né? E a gente pensa chegar a um consenso e dizer, cara, vale a pena disso? O fato de a gente, de CMC ser um clube neutro, já houve várias oportunidades onde nós somos mediadores, né, em outros países de ditas guerras, onde por ter uma neutralidade, nós fomos mediadores entre, né, lado A e lado B, né, para falar, cara, peraí, vamos sentar e vamos conversar, né, só todo mundo aqui é homem, todo mundo, né, pensa, todo mundo tem vida, tem uma história por trás, e então vamos tentar resolver. Então eu fico um pouco assustado, fico meio preocupado, assim, né, o que as pessoas estão querendo com isso, né, o que os caras estão querendo vender com guerra, né. Eu acho que você sim, colocar uma postura de que só vai rodar aquilo que é certo, cara, eu acho interessante, sabe? Eu acho assim que é válido, né? Você começa a cortar essa bagunça, né? De todo mundo quer ser um MC, né? Pegar colete e sair pela rua, né? Depois do Sons of Anarchy, todo mundo quer ser Jack Steller, ninguém quer ser o Clay, todo mundo quer ser o Jack Steller. Então daí você vê a galera, né? Pô, usa Nike, até a Nike os caras estão usando porque viram que foi que veio desse seriado, né? Então, eu não tenho nada contra, não tô fazendo propaganda do tênis, não tenho nada de quem usa o tênis, eu tô dizendo só que a gente sabe de onde isso veio, né? Foi um programa que ele colocou um certo padrão, né? Até de vestimenta dos caras, postura em colete, né? Mas, cara, voltando para finalizar o tema da guerra, eu acho que nós somos melhores do que isso e podemos sim encontrar uma boa saída e uma solução para que haja paz, entendeu? Circle Jason, quem quiser conhecer o clube, como é que faz? Quem é que procura? Tem algum site, algum local, algum telefone, enfim?
Cara, quem quiser saber mais sobre Disciple, saber como conhecer um pouco mais da nossa história, saber um pouco mais, né, de como funcionam as coisas, pode estar nos procurando nas redes sociais. Nós temos você vai encontrar no Facebook uma página em inglês e uma página em português, que é o Disciple Brasil. Você também vai encontrar no Instagram, você vai encontrar, cara, todas as redes sociais você vai nos encontrar. Nós temos nosso site, que é o cmcbrasil.com.br, que também é a nossa loja. E se você tá afim de fazer, já vou vender o meu peixe aqui, né? Tá afim de dar um suporte pro Disciple, tem camiseta, tem boné, tem bastante material que quem não é de motoclube pode, quem não faz parte do clube pode comprar, que é um material de suporte, cara. E você vai estar dando uma força aí para nós também, ajudar a crescer o movimento. E dentro do nosso site tem o telefone do nosso ponto de contato aqui no Brasil. Então quando você vai lá, tem o telefone, tem um e-mail. E esse cara vai tirar todas as suas dúvidas, vai te explicar certinho como funciona, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, né? E procura lá, você vai gostar, cara, beleza? Vocês aceitam mulher como integrante? Cara, deixa eu ver, deixa eu responder de uma forma que não me complique, né? Não, cara, nós não aceitamos mulheres como membros, né? Nós respeitamos, cara, todas as mulheres que andam de moto, que pilotam, que viajam, né? Que amam o mundo biker, mas, assim, membro, mulher, nós não aceitamos. Porque, como a gente falei, cara, não é um machismo nem nada, é um protocolo, né? Nós somos um clube old school, um clube que nasceu de uma essência americana. E se você tem dúvida por que a gente tem isso, você tem que pesquisar, eu não vou explicar. Mas, cara, o fato é legal essa pergunta, porque eu posso falar um pouco mais o que acontece, porque as pessoas têm dúvida, mas essas mulheres de vocês, elas usam colete, não usam, pode ir numa festa, pode rodar na moto, não pode. Então, cara, o fato de nossas esposas, namoradas, noivas e afins não poderem se tornar membros do clube, não significa que elas não podem fazer parte, né? Para isso, dentro do Disciple, a gente tem o Sisterhood. Hoje no Brasil, o Sisterhood é liderado pela minha esposa, né? Onde as mulheres interagem, elas têm o próprio encontro delas. Esse ano elas vão fazer o primeiro encontro mundial delas, das Sisterhoods, né? Então, elas já estão se movimentando, estão sendo algo meio que andando já sozinhas, assim, não é uma sombra do marido, mas é algo que elas fazem parte, onde elas podem dar apoio umas às outras, conversar, né, trocar ideia, trocar experiência, sem falar que ela é um suporte para o marido, né, dentro do clube. Então ela tem até um pet diferente, né, é o 43 com uma coroa de rainha, né, e Sisterhood, isso é o que para ela. E o colete delas, elas têm o diferencial do colete delas do que nosso, a gente não dá o colete, ele é assim, você pegou bem na câmera, então ele é um pet inteiro, suporte de Disciple com a cruz, né? Então esse é o colete feminino, né? Elas não usam o mesmo escudo que nós, por não ser membros, mas elas usam um escudo de suporte, então tá ali na garupa, ali, tá com a gente, participa de alguns eventos, sim, a grande maioria dos eventos do Disciple é para as esposas, é para a família, porque a gente é um clube que cuida da família. Quando a gente fala de irmandade, de brotherhood, é para a família, né? Mas não fugindo do foco da pergunta, cara, assim, mulheres não se ofendam, tá? Se você tem interesse em fazer parte, então você procure um Disciple aí que tá solteiro. E aí você vai poder fazer parte do Sisterhoods e caminhar com as mulheres e aprender um pouco mais do que é o Disciple e o Sisterhoods aqui no Brasil. Agora, Jason, como é que funciona o tempo de próspero? A pessoa entra fechado, o membro entra fechado, ele fica quanto tempo de próspero? Como é que funciona isso? Cara, então, a gente não esse negócio de as pessoas pensarem, não, entra escudo fechado, não existe essa entrar escudo fechado, você não vai encontrar nossos pets para vender em nenhum lugar, se você vê algum lugar, alguém está falsificando, nós temos direitos autorais e vamos atrás de você. Brincadeiras à parte aí, né? Não, mas é sério, se você fizer isso, nós temos direitos autorais e nós vamos atrás de você. O cara pode entrar, começa como um suporte, né? Então o suporte é aquele cara que às vezes, né, tá olhando, tá interessado, vou apoiar vocês aí, quero dar uma volta, quero só um final de semana e não rolê o outro. Não tem tempo mínimo pro suporte. Às vezes tem cara que é suporte a vida inteira, o cara não só quer tá quando ele realmente pode. Aí já tem aquele cara que gosta de estar mais presente nos rolês, né? Tá mais junto nas festas, tá, né, participando dos nossos eventos, às vezes de algumas reuniões que é aberta, né? Aí a gente a fase que ele passa para hang around.
o hangaround ele não tenha também um tempo mínimo, pois é aí que nessa fase que o cara vai decidir, pô, cara, eu acho que eu quero eu quero ser um membro do clube mesmo, né? Aí ele passa aí ele entra no programa de Prospect, que é o programa do Próspero. O tempo mínimo, nós temos um tempo mínimo nesse programa, tá? E não um tempo máximo, né? O mínimo são 12 meses, um ano. Então o cara no mínimo fica um ano como Prospect, né? Aprendendo o protocolo, aprendendo as coisas do clube, né? Os guidelines, as diretrizes do clube, né? Como o clube funciona, como o clube se comporta, né? Porque como eu falei para você, como a gente está em vários continentes, a gente tem que aprender a cultura de todo mundo. Porque vai que um dia você vai querer viajar lá para a África do Sul, então você tem que saber como rodar lá, você tem que, né, nessa fase, você já tem que também aprender linguagem corporal, de entender algumas coisas, lugares que são permitidos e não permitidos para você estar de colete, porque tem lugares que você não pode andar de colete e ninguém usa colete, né? Tem um estado dos Estados Unidos que tem 23 clubes e os 23 clubes dizem que são dominantes. Então, tipo, ninguém roda de colete, porque, imagine, 23 clubes dizendo que todo mundo controla a área. Então, é nesse processo que ele aprende isso, né? Onde o cara vai vendo, a gente vai afiando ali, né? Lapidando o diamante para que ele chegue à fase aí de escudado, né? Full patch. E aí, como Full Patch, ele tem mais um ano como Full Patch Júnior, até que ele realmente vem aí receber, né, a tábua de Disciple, né? Depois de um ano, pô, agora você realmente é um Disciple. Então tem a fase Júnior. Então o tempo é assim. Tem pessoas que já me perguntaram, cara, eu, pô, era presidente num clube, era vice-presidente, era um oficial em outro clube, quero ir pra vocês, né? Como funciona? Como funciona? Você vai nos informar se você saiu tranquilo, se você não tem dívidas com o teu clube anterior, se você realmente quer isso. Pra falar bem a verdade, a gente não gosta, não é que não gosta, cara, a gente, quando você vem de outro clube, você tem que tomar muito cuidado com o que aconteceu lá atrás e às vezes com vícios. E aí a gente vai ser informado, eu vou falar com o presidente atual para entender qual é o motivo da tua saída e se você tá bem e qual que é o tempo do teu luto. Porque eu não coloco regra no clube dos outros e também ninguém coloca, assim como ninguém vai colocar regra no meu clube. Mas se vocês têm um clube e o cara colocou um tempo de luto para você, você vai respeitar e tudo mais, né? E aqui o cara entra como supporter. Claro que a gente pode diminuir o tempo de supporter, hang around ali, porque é o cara que veio com essa intenção já de se integrar, mas patch por patch a gente não faz, cara, não existe isso, né? Você me interessa, pode ter sido assim também, fui um nacional, fui um oficial internacional, cara, você vai começar como supporter, você vai esquecer todos os vícios do passado e vai começar a andar no Disciple Way, que é o caminho do Disciple, você vai começar a aprender o nosso caminhar, nosso jeito de agir e fazer as coisas. Eu gostaria que você deixasse uma última mensagem para quem está nos assistindo aqui no The Riders. Galera, eu quero agradecer aí a toda a equipe do The Riders, Ed, você, o Max aí, o Índio Estradeiro, todo o pessoal que está assistindo, obrigado pela oportunidade. Se você tiver dúvidas, cara, se você não gostou de alguma coisa que eu falei, entre em contato, eu vou te esclarecer melhor, entendeu? Porque às vezes o tempo aqui é curto, mas agradeço vocês, o trabalho do The Riders está super profissional, cara. Meu, agradeço de coração, em nome do Disciple aí, muito obrigado mesmo pela oportunidade de a gente estar se apresentando para vocês, está contando um pouquinho do que é o Disciple, tem muita coisa ainda, né? E se você procurar lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, você vai ver vídeos, histórias, né, runs, as nossas corridas, tem muita coisa. Beleza, galera? Então, que Deus abençoe vocês, né? E 888, God is great. Disciple.
É isso aí, meus amigos. Hoje nós conversamos com o disciple Jason Never Die, tá? Meu muito obrigado, né, em nome do The Riders. E é isso aí. Em breve voltaremos. Espero aí que vocês tenham gostado da história de hoje. The Riders! Now I know you've had some hard times. Now I know you paid your dues. You've been rolling down the road all your life, just searching for a heart that's true.